Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos juntos para esse devocional, dentro da nossa agenda, né, de abril todos os dias. Nós, neste mês de abril, tomamos por decisão que todo dia vamos postar alguma coisa no canal, né? Um momento devocional, um momento de reflexão, uma palavra amiga, além dos nossos cultos e programação normal da igreja, como de costume, tá certo? Nosso objetivo é estarmos juntos, ainda que de forma remota, né? Para que a gente amenize um pouquinho essa distância, essa saudade que sentimos uns dos outros. Assim, a gente vai se falando e recebendo a palavra de Deus e vamos nos animando naquela viva esperança de que tudo isso vai passar e logo nós vamos poder estar juntos novamente. Para esse devocional de hoje, segunda-feira, eu quero deixar para a nossa meditação Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nesse devocional, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo sobre liberdade plena, vida plena. O que seria isso? Nós, embora vivamos período difícil, mas nós nos perguntamos, eu tenho uma vida plena? Eu vivo em liberdade para comigo mesmo e para com Deus? Né? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. No Brasil, até o dia 13 de maio de 1888, nós conhecíamos a escravidão negra, não é? Todos os negros no Brasil eram escravos, né? Vieram para cá não como pessoas, não como ser humano, não como indivíduo brasileiro, mas vieram para cá trazidos como mercadoria e como tal eles eram negociados nos mercados, né? Comprado pelos fazendeiros, pelos barões, pelas pessoas de posse. E assim como eram comprados, eles também podiam ser vendidos a qualquer momento, trocados, porque era propriedade de quem o comprou, era objeto, né? Era visto assim, infelizmente. Até que, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? E aquela assinatura naquela lei dizia que a partir daquele momento todos os negros aqui no Brasil estavam libertos, estavam livres, não havia mais escravidão. No dia 14 de maio de 1888, ninguém mais poderia ser chamado de escravo. Parece simples, né? Parece que se resolveu tudo assim, né? Só numa assinatura. Mas a história nos conta que não foi bem assim, né? Porque a lei foi aprovada e sancionada, né, no dia 13 de maio, mas a história daqueles negros continuou precária por muitos e muitos anos e até hoje, né, a gente ainda vê frutos, ou maus frutos, né, maus resultados desta tão penosa escravidão que aconteceu no Brasil. Até hoje a gente ainda vê, né, muito preconceito, muita injustiça com os negros, enfim. Eu trouxe essa reflexão para a gente chegar no versículo que acabamos de ler. Ora, ninguém torna-se livre simplesmente por uma assinatura. Ser livre, né, tem que ter condições para tal. E o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma dizendo que nós recebemos de Deus não um espírito de escravidão, mas um espírito de liberdade, né? Porque a escravidão, ela perdurava no espírito daqueles negros aqui no Brasil, mesmo após a assinatura da Lei Áurea. Por quê? Porque o camarada dizia assim, a princesa diz que a partir de hoje eu não sou mais escravo, mas eu não tenho onde morar, eu não tenho estudo, né? Eu não tenho emprego, eu não tenho uma terra para plantar, porque o escravo ele não tinha nada, ele não possuía bem algum, né? Ele era propriedade, como eu disse. Então, só a assinatura de uma lei não resolveu o problema do negro no Brasil.
E eu quero dizer com isso que simplesmente o fato de alguém dizer que tem uma religião, né, tem um certificado de batismo assinado por alguém, isso não o faz livre, isso não faz uma pessoa de uma vida plena, né? Há que se ter condições para viver essa vida plena. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, aquele espírito de escravidão, né, que o negro continuou tendo, né? Eu estou comparando com o negro para ficar fácil dos irmãos entenderem, né? O negro continuou, embora a lei dizia que ele era livre, mas ele continuou com aquele espírito de escravidão, de submissão, de sim, senhor, o que o senhor quiser eu faço. Muitos fazendeiros diziam, olha, você não é mais meu escravo, eu não tenho mais aquele compromisso com você. E o camarada dizia, mas deixa eu viver nas terras do senhor, não tem para onde ir, e eu vou servindo ao senhor enquanto eu tiver força, eu vou servindo. E ficou aquele negócio, né? Uma escravidão enrustida, embutida na sua prática diária. Assim, então, trazendo para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós achamos que o fato de frequentarmos uma igreja, né, de pertencermos a uma família cristã, isso nos faz ser livres do pecado, livres, né, da condenação eterna, e realmente não faz. Isso é um engodo, assim como foi só a assinatura da Lei Áurea, não garantiu de fato uma liberdade e uma vida plena para os negros naquela data, né? Assim também só a religião, ela não traz vida plena para ninguém. O que nos traz vida plena é a segunda parte que o versículo diz, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Veja, se os negros no Brasil tivessem sido libertos e a lei dissesse, a partir desta data, todo proprietário de escravo passará a tratá-los como trata os seus filhos. Eles terão direito na herança das terras, do gado, como qualquer filho do fazendeiro, do barão. A situação não seria bem diferente? Seria, com certeza. Eles passariam a ter igualdade com os filhos, né? Mas não foi assim. Agora, no campo espiritual, quem recebe ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o espírito de adoção. Olha que coisa linda! Nós saímos da condição de escravos do pecado, condenados, né, à perdição eterna, passamos então desta condição para a condição de filhos. Temos direito das heranças, né? Temos um reino prometido para nós e para isso nós estamos, né, caminhando para chegar nesse reino e receber essa herança. Vivemos essa experiência porque dentro de nós o Espírito Santo clama, Abba, Pai, meu amado Pai, meu querido Pai, meu papai, né? Nós temos certeza que Deus hoje realmente é nosso Pai, porque nós recebemos a adoção, fomos adotados como filho. Então, que essa rápida reflexão traga para você, né, esperança, traga para você motivação. Você não é mais escravo do vício, do pecado, da mentira. Você não é mais escravo de nada. Você agora é livre, é filho, tá certo? Além de ter ouvido e recebido, né, a ordem, a partir de hoje você é livre, você recebeu condições para exercer essa liberdade, porque foi adotado como filho, muito diferente da história da escravidão no Brasil, tá certo? Eu espero então que realmente você possa ter recebido esta palavra como uma injeção de ânimo para você nessa segunda-feira. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, erga sua cabeça, tenha esperança, renove a fé no Senhor, viva uma vida livre, uma vida plena em Cristo, nosso Salvador. Deus te abençoe.